Bem, eu quero começar falando um pouco do passado da minha mãe. É que tudo que ela viveu lá na infância, lá na adolescência, eu acredito que tenha sim influenciado na pessoa que ela se tornou. A minha mãe, ela veio de uma família muito humilde. Ela foi criada até os seus 12 anos na roça, no sul de Minas Gerais. E ela fala que os meus avós, que eles sempre foram muito rígidos, muito cruéis, para falar a verdade, com ela e com uma outra tia em especial, porque eles são 4 irmãos, a minha mãe, um tio mais velho e 2 tias. Só que pelo que ela fala, os meus avós, eles foram mais ruins com ela e com essa outra tia, sabe? A minha mãe disse que elas sofreram muito com eles, que eles judiavam demais das duas, sabe? Então, cansada de sofrer, com 12 anos a minha mãe decidiu sair de casa para poder ir trabalhar na casa dos outros. Nessa época, ela foi para São Paulo, para a casa de uma prima da minha avó. Só que assim, elas saíram de casa muito novinhas e acaba que isso contribuiu para que elas sofressem ainda mais no mundo, na casa dos outros, porque 12 anos é uma criança, 12 anos não sabe de nada da vida. Para você ter uma noção, a minha mãe fala que a minha tia foi abusada em uma dessas casas que ela trabalhou. Então, com 19 anos, a minha mãe resolveu voltar para Minas. Só que aí ela decidiu ir para uma cidade maior, tipo no mesmo estado de Minas, só que para uma cidade maior para ela poder trabalhar, né? Trabalhar ainda na casa de família. Aos 22 anos, a minha mãe engravidou do primeiro filho, o meu irmão, que hoje tem 25. Porém, ela não tinha nada sério com o pai dele, ela não namorava, não tinha um compromisso, eles só ficaram. Então, acabou que ele não acreditou que o meu irmão fosse filho dele e ele não assumiu. E a minha mãe, ela teve que se virar para cuidar sozinha de um bebê doente, porque o meu irmão, ele nasceu com um problema sério de saúde. E aí o tempo passou, ela lutando, 2 anos depois, ela engravidou da minha irmã, filha de outro homem, de pai diferente. O tempo foi passando, 8 anos depois, a minha mãe conheceu meu pai, me teve e aí a minha história começa. Ela viveu 13 anos com ele e eu cresci vendo brigas, agressões, era um pesadelo. O meu pai era alcoólatra, ele chegava em casa tarde, bêbado, e eu já morria de medo porque eu sabia que a qualquer hora ia voar panela, copo, prato. A minha irmã, ela saiu de casa com 16 anos, segundo a minha avó, porque o meu pai estava assediando ela. E adivinha, a minha mãe, ela sabia de tudo. Ela sabia de tudo e deixou a própria filha ir embora de casa e defender o meu pai, ao invés de fazer o contrário, né? Colocar o meu pai para fora e defender a minha irmã. Então, a maior mágoa que eu tenho da minha mãe hoje em dia é por causa disso, sabe? É saber que ela defendeu o cara que assediava, que fazia sei lá o que com a própria filha. Nessa época, a minha irmã foi morar com a madrinha dela, que mora em outra cidade. Lembrando que quando a minha mãe me teve, o meu irmão tinha 10 anos e a minha irmã tinha 8 anos. Então, conforme o tempo foi passando, o meu irmão foi ficando rapaz, ele não aceitava mais aquelas coisas que o meu pai fazia com a minha mãe, sabe? Até que quando eu estava com 11 anos e ele com seus 21, ele decidiu colocar o meu pai para fora de casa. Porque a minha mãe, ela já não aguentava mais tantas agressões, ela estava deprê e estava com um problema sério de saúde, sabe, nos pulmões, ela estava com uma coisa grave nos pulmões. E quando meu irmão colocou meu pai para fora de casa, eu pensei assim, agora acabou, agora a gente vai ter chance de ser feliz de verdade, né, porque quando eu era criança, eu amava o meu pai, eu era apaixonada nele, eu não via as coisas que ele fazia, mas conforme eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui descobrindo e vendo a pessoa que ele era de verdade, né? Que ele estando ali junto com a gente, ele fazia mais mal que bem. Então eu preferia que ele saísse mesmo. Mas eu enganei quando eu achei que aquele pesadelo fosse acabar. Porque 2 anos depois que a minha mãe se separou do meu pai, ela voltou a namorar. E esse primeiro namorado dela, nossa, era bacana, gente boa, só que não durou. Rapidamente eles terminaram. E foi aí que a minha mãe se envolveu com um cara que começou todo o nosso pesadelo de novo. Esse cara tem uma péssima fama aqui na cidade, com álcool,
com droga, com agressão. Todo mundo sabe que ele agredia a ex-esposa dele. E tipo, a gente aconselha a minha mãe, sabe? Só que a minha mãe, ela não escuta. Hoje eu tenho ansiedade, eu tenho crise de pânico, porque esse cara chega tarde da noite, arrebentando o portão, gritando, espancando a minha mãe. E mesmo assim, ela continua com ele, sabe? Ele faz as coisas com ela, ele agride, ele xinga, eu entro no meio, chamo a polícia leva ele, mas depois a minha mãe volta. Então assim, eu já não sei mais o que fazer. Eu só penso que eu quero ficar de maior logo e poder sair aqui de casa, viver a minha vida, sabe? Ser feliz. E não é egoísmo não, é que eu só tenho 15 anos e eu já tô cansada dessa situação. Eu já me sinto exausta, porque a minha mãe, ela não toma tipo. A minha mãe, ela não escuta a gente e não sai dessa situação que ela tá. Então, eu trouxe a minha história com o intuito de alertar você. Se você quer ter filho, se você quer ser mãe, seja, tenha, mas pelo amor de Deus, escolha a pessoa certa, sabe? Conheça a pessoa primeiro, não vá afetar a vida dos seus filhos com as suas escolhas, porque eu e os meus irmãos, a gente sofreu a vida inteira por causa das escolhas erradas da nossa mãe. Eu sou cheia de problema, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico. A minha irmã, olha só, viveu fora de casa aos 16 anos porque era abusado dentro da própria casa e a mãe sabia. Então a gente é cheio de trauma por causa das escolhas erradas da nossa mãe. E tá, errar é humano, mas a minha mãe, ela erra e permanece no erro. Então, hoje eu tô muito cansada e de verdade eu só quero ter a oportunidade de viver a minha vida porque eu só tenho 15 anos. Eu tento defender a minha mãe e ela não escuta, ele sai de casa, a polícia leva e depois ela volta com ele. Então agora, nesse exato momento, tudo que eu posso fazer é pedir a Deus que aquele namorado dela não acabe tirando a vida da minha mãe. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tentei fazer um resumo dessa história que eu recebi de uma inscrita, porque a história é bem grande, ela contou bastante detalhes. Eu queria muito, sabe, ter trago para vocês com todos os detalhes que ela me contou, mas infelizmente no momento eu não tô com cabeça para isso. Mas em resumo, tudo que ela me disse na história foi isso, que a mãe teve diversos relacionamentos abusivos, né? Teve 3 filhos de pais diferentes e que ela não aprendeu a lição. Essa menina tem 15 anos e ela sofre porque a mãe tá num relacionamento super tóxico, super abusivo e não sai e não escuta conselho. Então, eu não acho que seja egoísmo da parte dela dizer que quer sair de casa, que quer viver a própria vida, porque ela tá cansada, né? Porque desde que ela nasceu, ela vive num ambiente dessa forma. A mãe viveu com um homem assim, que era o pai dela, e quando separou, né, que ela achou que ia ser feliz, a mãe dela retornou para um relacionamento da mesma forma. Mas é isso. Eu espero muito que, sei lá, sua mãe consiga abrir os olhos, enxergar o mal que ela já fez para vocês e também para ela e se livrar desse relacionamento. E eu espero que você consiga ficar de maior e consiga ir viver a sua própria vida e que você não leve isso para você, que você não viva um relacionamento da mesma forma que você está acostumada a ver a sua mãe viver, tá? Eu desejo tudo de bom para você, para a sua família. Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Vai perdoando qualquer coisa, dê seu joinha, se inscreva, ative o sininho de notificação, me siga lá no Instagram. Se quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer em um dos 2 canais, é nesse e-mail que eu vou deixar passando aqui na sua telinha. Vocês sabem, né? O canal é de interpretação, não é conto adulto nem nada do tipo. São histórias reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de falar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!